aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mas especificamente pra mais um Kenny Responde, que sim, fizeram uma pergunta aí bem interessante. Foi lá no grupo do canal, né, no Discord, e a pergunta é com relação ao Jack. Mas antes de comentar sobre ela, antes de falar sobre ela, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, com chances de nova temporada, impressões, comentários sobre os episódios da temporada e até mesmo muita narração. Tô fazendo narração de Record of Ragnarok, vou começar de Versus hoje e também estou fazendo de Baki, de todo o universo, até mesmo já fiz de Garuden por completo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, tá? Mas enfim, deixa de resenha, deixa eu lá e vamos ao que interessa. A pergunta é sobre justamente a X4 ou X4, né, que é uma forma de falar sobre o componente, um composto, ou melhor dizendo, as várias medicações criadas pelo Dr. John que o Jack usa. Se ela fosse colocada em outra pessoa, como ficaria? Qual é a mudança? E até mesmo se aquele corpo aceitaria essa toxina, esse composto ou não. Ele até mesmo elaborou um pouco mais a pergunta. E aí eu trouxe pra cá porque é interessante, dá um vídeo bom, dá uma coisa interessante pra gente conversar sobre isso. E então a gente vai destrinchar aqui como é que funciona a X4, falar um pouco sobre ela e explicar como ela foi exterminada. Ela terminou, porque realmente não tem mais a X4. Agora é outro tipo de coisas que existem, porque até mesmo a quantidade e as paradas que o Jack tinha acabaram se perdendo mesmo. Enfim, primeiramente, o que é o X4? O X4 não é uma coisa só, um tipo de dosagem de algo, de um composto que o médico fez, não. Na verdade, são vários tipos de esteroides anabolizantes, compostos, toxinas, coisas letais praticamente, que são usadas para criar, no caso, um super-humano. Esse é o objetivo do Dr. John, criar um super-humano. Por que ele queria criar esse super-humano? É porque ele viu o Ryujiro lutando no norte, lá no Polo Norte, lá, com um urso polar. E ele pensou, mano, eu tenho que criar um ser igual a esse. Vou criar usando a ciência. E assim ele começou as várias tentativas de criar um composto capaz de acelerar, de produzir mais hormônios e até mesmo criar mais força em um ser vivo pequeno. E o que ele escolhia muito eram os ratos. Ele botava gato contra rato para assim ele tentar chegar nesse composto. A gente até mesmo vê que ele consegue e fica tão bom e tão forte o composto que é insano. Para você ter ideia, até ser vivo que morreu ainda continua batalhando e até mesmo pode vencer uma luta a um oponente mais forte pelo fato do composto da adrenalina e da força para poder ele continuar. A gente vê isso de cara quando ele bota o ratinho lá com o composto correto para lutar contra um gato. O rato fica tão descontrolado, tão forte, tão furioso por causa daquela droga, que ele simplesmente, mesmo rasgado, mesmo todo triturado, e até mesmo mostra, né, que as vísceras do rato saem para fora, ele literalmente já estaria morto. Ele ainda assim, ele entra dentro do gato pela boca e começa a estourar, fazer buraco nele e vence do gato, mata o gato. E depois ele vem a falecer porque ele literalmente estava estourado, estava aberto, né? E com aquele evento, com aquele momento que ele viu, mano, olha o que eu criei, velho, dá pra fazer um negócio, um bagulho muito interessante aqui, será que dá certo? E ele já desanimado e tal, porque no anime é diferente, né, ele pesquisa em si um cara e vai atrás do Jack, mas não, aqui não, ele vai desanimado pra academia, vai falar com um amigo dele, né, que tem uma academia de boxe, onde também ele zoa, e aí, tá criando teus Frankenstein, como é que tá a situação? E aí acaba vendo que o Jack tá lá focado. Esse é um ponto importante. O Jack, ele não estava focado em viver. Ele estava focado em vencer o Ryujiro. E ele estava tão focado que o próprio John, ele faz um teste e tenta entender, mano, esse cara tá tão focado. Que coisa interessante. Será que ele realmente tem essa força de vontade mesmo, esse foco? E ali começa a esfaquear o corpo do Jack. Quando ele faz isso, ele percebe que é um cara que não tem medo de morrer, não tá ligando mais pra vida. E seria a pessoa ideal para servir de cobaia. Inclusive, até mesmo o próprio Dr. John explica que ele morreria em meio ano, um ano. Ele já estaria selado o seu destino. Ou seja, a saúde do Jack estava literalmente por um fio.
E até mesmo o próprio Jack diz, eu não me importo se eu vou ficar vivo ou não, eu só quero ficar forte, eu só quero vencer. E é nesse momento que o doutor pega o Jack na burrada aí, na burrice, né? Porque poderia morrer muito bem por conta da toxina que fosse colocada ali nele. Então se o cara morresse, tá de boa, ele tava de acordo de morrer mesmo, porque tentando ficar forte, então vamos embora. E aí ele leva o Jack. Então a gente já sabe algumas coisas. Aquele composto que ele criou e colocou nos ratos e vai colocar no Jack, ele é um composto que deixa extremamente furioso, descontrolado, mas fica mais forte, fica mais poderoso e ainda fica com uma vitalidade muito maior. O cara fica extremamente forte. E aí também a gente descobriu que o doutor precisava de alguém que estava disposto a morrer, porque caso desse errado, o cara iria morrer, pois é uma toxina extremamente overpower, equibada pra caramba. Então o Jack não seria uma pessoa ideal para fazer esse teste, não é uma pessoa saudável para fazer esse teste. Ele só foi escolhido porque o Jack realmente não estava ligando se ia morrer ou não. E aí a gente vê que depois desses requisitos já atingidos, nós vemos que o Dr. John aplica no Jack e em apenas uma semana o Jack tem uma gigantesca melhora. E essa melhora veio através desse todo composto colocado no Jack. Inclusive o próprio doutor diz, não adicione nada, não mude nada, apenas treina como tu treina. Tu quer treinar loucamente, sem parar até a morte, pode fazer. Faça do jeito que você faz, mas ainda vai tomar o composto aqui. E aí o Jack começou a passar mal, se ferrou todinho, mas no fim das contas acabou ficando extremamente poderoso e gigante em uma semana. Foi uma resposta incrível àquele composto, assim como aconteceu com o ratinho, estava acontecendo com o Jack agora. Só que o que acontece? Lembra que o rato sempre morria, sempre se lascava, e inclusive o próprio doutor dizia que sempre tinha falhas, sempre ocasionava mortes. Ali é tudo que ele testava com o Jack, a resposta foi diferente. Ele deixa claro isso, que o Jack respondeu diferente. Ele não veio a morrer, ele não veio ter complicações por conta daquilo. Só que ele vai tomando aquilo e quanto mais vai usando, mais viciado ele vai ficando, mais descontrolado o Jack vai ficando. E sabendo disso, a gente chega à conclusão que aquilo iria enlouquecer qualquer um que tomasse isso. Inclusive, mais pra frente a gente acaba entendendo que o Jack também, mais uma vez, é algo específico, é um cara diferente, fora da curva, não é uma pessoa comum, onde até mesmo se é dito que ele é um milagre da ciência. O próprio Jack fala que durante os anos que ele viveu, em torno de uns 10, alguma coisa assim, muito tempo que ele viveu, ele tomou muito e muitos venenos, velho. E por ele tomar tanto, ele acabou se acostumando com isso. O seu corpo assimilou as drogas, o seu corpo aceita aquelas drogas. Não por total, mas a gente sabe muito bem que ele vomita, né, tal, mas por dentro ele está extremamente poderoso por conta das drogas. E ele deixa claro que o seu corpo é um milagre, é algo fora da curva. Não vai acontecer como aconteceria numa pessoa comum, numa pessoa como os demais. Ele é diferente dos outros. Ele acabou dizendo isso porque ele conseguia fazer o que ninguém estava conseguindo fazer. E isso é um fato, até porque o próprio Bach fica mais fraco, mesmo vencendo o Jack, a ponto de o Bach não conseguir nem se levantar. O Jack tem que carregar o Bach, para você ver o nível de poder e de força que o Jack tem, mesmo passando por um momento de rejeição daquelas drogas pelo seu corpo. O fato importante aqui é que depois da gente entender tudo isso, você percebe que o Jack era diferente de tudo, fora da curva. Ele tinha uma possibilidade de resistência absurda, coisa essa que provavelmente qualquer outro que tentasse iria morrer. Eu ainda digo mais que se o próprio Bach tentasse isso, não aguentaria. É uma toxina muito poderosa a ponto de deixar o cara desequilibrado e até mesmo insanamente descontrolado. O Jack usou isso, inclusive até falado, né, que no momento que o Jack vai para Tóquio, o próprio Dr. John fala, você foi para Tóquio e eu vi o que você fez, né, do urso lá que ele matou e tal, e ele acaba se ligando que criou um monstro
ele se mata. E quando a gente vê que ele se mata, fica claro que ali, naquele momento, quando o Jack estava lutando, eram os últimos componentes do X4, pelo que dá a entender. Isso é teorizando, tá? Porque depois daí a gente vê que realmente tem uma diminuição no uso de drogas do Jack. Você não vê bolsas com líquido preto, você não vê garrafas, toneladas de coisas, de drogas, aquele composto preto que ele consumia do doutor. O máximo que a gente tem aqui é o Jack com algumas ampolas, com comprimidos, tomando coisas que a gente vê normalmente aí dos que se usa de esteroide anabolizante. Você vê ele tomando esteroide ali na veia, tal, com agulha e tal, mas você não vê mais aquela quantidade exacerbada dos esteroides anabolizantes X4 que tem do Dr. John. Então, você sabendo tudo isso e vendo como é bizarro, como seria para uma pessoa conseguir aguentar toda essa carga, tudo o que aconteceu com o Jack? A primeira coisa que ela tem que ter é simplesmente uma resistência, uma genética desgraçada. Não é qualquer um que aguente uma quantidade tão brutal de veneno assim. Como você bem sabe, todos os testes do Dr. John davam errado. Jack foi o primeiro teste que deu certo, aquele que usou a droga e não morreu. Claro, teve outros que foram mortos por conta da própria luta ali que ele botava para fazer, o bicho ficava todo ferido e acabava morrendo. Mas sim, além disso, o próprio doutor deixa claro que Jack foi o único que conseguiu responder bem a essa droga. Claro, ele não tinha conhecido outras pessoas, talvez o Bach pudesse responder bem, talvez sim, mas a gente sabe muito bem que Bach já passou por muitos perrengues, coisas menores, com coisas mais simples. Bach estava lá quase morrendo sempre, nunca teve uma resistência tão grande como a de Jack. Jack mesmo passou anos da sua vida como um anorexo, quase morrendo, tendo músculos e veias estourando de tanto treinar, e mesmo assim continuava de pé. Ele é algo diferencial. Eu acho que somente Jack e o Jiro poderiam de fato fazer esse uso dessa droga, porque a genética dele, o sangue deles é um negócio que não dá para explicar direito. Inclusive, o Jiro tomando isso, talvez nem surtisse tanto efeito, talvez ele não ficasse tão forte, porque Yujiro tem uma genética tão avacalhada, tão absurda, que a gente vê, né, que ele consegue ver tudo, pressentir tudo, sentir tudo, tem uma saúde insana, ele nunca ficou doente na vida. Todo mundo já ficou doente, Yujiro nunca ficou doente na vida, Yujiro nunca foi magro, fraco, sem força. Então a gente sabe que o Jiro é um negócio fora de série. Então provavelmente até o X4 teria dificuldade em evoluir o Jiro. O Jack realmente é um caso específico. Ele evoluiu porque o corpo precisava de algo e sua genética, seu sangue, seu corpo absorveu aquilo como uma luva. Como o Dr. John fala, Jack é específico. É aquilo que respondeu bem aos experimentos. Ele foi o Frankenstein que o Dr. John criou. Algo que vai contra as regras de Deus. Então, no final das contas, por mais que a gente pensasse como é que vai ser ali usar a droga, a gente teria que roteirizar que algum dos personagens teria essas condições do Jack. Mas eu acho meio difícil. De todos os personagens, o que mais está envolvido com venenos e problemas desse tipo é o Jack ou o Jiro, que tem uma capacidade de resistência a veneno insanamente alta. A gente viu, né, que para derrubar ele não foi só um tranquilizante de rinoceronte, foi tantos que ele levou que dava para poder botar para dormir uma baleia azul. Então, realmente, o Jiro teria uma resistência muito alta. Se isso iria ser bom para usar o X4 nele ou não, a gente não sabe. Fato é que eu acho que somente Yujiro conseguiria usar o X4 da mesma forma que o Jack usou. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!